Olá, eu sou a Aline Endres, estou muito feliz pelo convite da Associação Cultural Mônica Bonotto para participar do projeto Nossa Terra em Palavras e poder conversar com os leitores de Lagoa Vermelha. Eu sou gaúcha, nasci em Passo Fundo, mas morei até os 17 anos em Lagoa Vermelha. Então, sou lagoense. Meu pai foi professor e diretor da escola estadual, professor Paulo Endres. A minha mãe, a Silvana, trabalhou no Banco do Brasil por muitos anos. Então, temos muitos amigos em Lagoa Vermelha e eu fico muito feliz de estar aqui um pouquinho mais perto de vocês através dessa nossa conversa. É uma honra para mim estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Eu venho aqui para falar, dos meus livros, das minhas obras, que é algo recente na minha vida. Na verdade, eu sou formada em turismo e hotelaria e nessa área a minha maior experiência foi quando eu trabalhei em 2 parques temáticos da Disney em Orlando. Então eu morei por 8 anos nos Estados Unidos, voltei para o Brasil para minha filha Sofia nascer e acabei ficando em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por 10 anos. Aí também nasceu a Chloe e nós fomos fazendo amizades e quando a gente viu, eu e a minha família já tinham se passado 10 anos. E quando eu me tornei mãe, eu comecei a viver uma experiência diferente, única, é claro. Eu comecei a perceber essa montanha-russa de emoções, de desafios, de conquistas que a maternidade e a vida em família traz pra gente. E aí é que começou, eu acredito, a nascer a Aline, autora, escritora, porque essa nova fase da minha vida me trouxe assim um olhar para mim mesma, Eu fui olhar para minha infância, eu fui me entender no papel de mãe, e isso me trouxe muitos questionamentos. E para eu conseguir as respostas para tudo que eu queria saber e entender, eu fui buscar o autoconhecimento através da meditação e eu gostei tanto que fui fazer cursos para me tornar instrutora de meditação. Então fiz cursos com o Deepak Chopra e com o Eckhart Tolle e não parei por aí, porque isso trouxe o autoconhecimento meu, mas eu queria entender um pouco mais como que era o desenvolvimento das crianças, Como que se dá uma convivência mais harmoniosa numa família, numa sala de aula. E aí eu fui fazer então um curso de coach infantil. E juntei tudo isso e pensei, isso é muito bacana, eu preciso levar isso adiante, eu preciso contar tudo isso que eu descobri para as pessoas. Então eu montei um grupo onde a gente falava sobre autoconhecimento e eu levava a meditação guiada. Então eu comecei escrevendo meditações guiadas para levar para esse meu grupo de meditação. Eu ia estudando a meditação e ao mesmo tempo aprendendo a escrever meditações e compartilhava com eles. Então aí começou a nascer a Aline escritora, com as meditações guiadas. E essas aulas, que eu chamo de aulas, que eu dava nesse grupo, se tornaram tão bacanas que eles, as pessoas que estavam nesse grupo falavam para mim, você precisa levar isso adiante. Não fica só aqui nesse nosso pequeno grupo. Leva esse teu conhecimento, essa tua experiência de vida para o mundo. E então a Aline, escritora, voltou a atuar, escrevendo o material dos meus cursos. Eu tenho um curso chamado A Meditação e Você, e eu escrevi todo o material desse curso. Ele tem meditações guiadas, mas também tem vários ensinamentos.
E aí eu trabalhava também como coach infantil, cheguei a trabalhar em uma escola em Itajaí e os pais mostraram um interesse muito grande, né, por esse conhecimento, por esse novo olhar que eu estava levando para as crianças, para as professoras. Eles queriam também, para eles poderem aplicar isso em casa com os filhos. Então eu comecei daí a escrever o livro Vínculos, Viva o Seu Melhor em Família. Surgiu dessa necessidade das pessoas quererem entender um pouco mais todo esse conhecimento e como eu colocava isso em prática. E assim surgiu esse livro. Quando eu terminei de escrever o Vínculos, eu percebi que faltava algo ali também, né? Porque ali eu estava me comunicando mais com os pais ou com os cuidadores das crianças. E eu queria falar com as crianças também. Então surgiu o livro 4 Estações de Amor, onde a Sofia e a Chloe, as minhas filhas, são as personagens principais dessa história, que é linda, que fala da gente enxergar o amor, né? Enxergar corações ao nosso redor e levar o amor, ou levar corações por onde a gente passa, né? A gente fazer diferença nesse mundo. Então esse é o livro infantil, que ficou muito bacana, as ilustrações são maravilhosas. No livro Vínculos também tem ilustrações como se fossem tirinhas de gibi. As ilustrações trazem vida para os livros, eu acho bem bacana e fico muito feliz que nos meus 2 livros, né, elas estão presentes. E o que mais que eu posso falar para vocês? Então essa é a minha inspiração, né? Da necessidade das pessoas quererem saber mais daquilo que eu falava, ou da maneira que elas viam, como eu vivia, como eu lido com as minhas filhas, né? Elas queriam saber mais. Conta mais, Aline. Então assim surgiram os meus livros, as minhas meditações guiadas. O que eu gosto de fazer antes de escrever, né? Eu tô seguindo um roteiro que vocês me mandaram aqui, então de vez em quando eu vou ter que dar uma olhada ali para não me perder e não deixar de responder nada do que vocês querem saber. Antes de escrever, eu gosto de fazer um chimarrão, porque sim, tomo chimarrão todos os dias, mesmo agora morando nos Estados Unidos. Então eu faço um chimarrão, né? Tomo com tranquilidade. E eu gosto de escutar a música. Às vezes eu preciso de uma música mais animada, então coloco uma música pop, né, que para levantar a minha energia, assim, me faz bem. Às vezes eu preciso de algo que me centre um pouco mais, então eu gosto de escutar uma música com mantras também. E aí então eu tomei meu chimarrão, escutei minha música e aí eu vou, né, para frente do computador para começar a escrever. E daí no silêncio, né? Porque aí as ideias surgem e eu preciso organizar elas, porque às vezes, né, são muitas ideias ao mesmo tempo e eu acho que o papel do autor, do escritor também é esse, né? Conseguir colocar as ideias no papel de maneira leve, né? Para que o leitor se divirta ao ler, para que ele entenda aquele texto com facilidade e principalmente no meu caso, né, dos meus cursos e desse meu livro chamado Vínculos, para que ele possa colocar em prática aquilo que ele está lendo, né? Não é um conteúdo para ficar lá no papel, para ficar lá no livro, é um conteúdo para ser colocado em prática, né? Então eu preciso me colocar no lugar do leitor para ver como ele vai receber aquela mensagem, né? Por isso eu falo, ela tem que ser leve, tem que ser divertida, tem que ser de fácil entendimento e que incentive o leitor a colocar em prática, porque é só colocando em prática aquele conhecimento todo é que ele vai começar a perceber as transformações na vida dele, né? Então isso para mim é muito, muito importante e aí eu preciso do silêncio para conseguir organizar todas essas ideias. E isso para mim é fácil de fazer, né? Parece receita de bolo, você primeiro tem que saber quais os ingredientes, né?
e ver se você tem todos eles, e aí colocar eles numa certa sequência. Então, para mim, escrever, eu sigo uma certa lógica, e aí se torna mais fácil. Mas difícil para mim é a parte da revisão ortográfica, né? Ou depois que a editora me manda o livro, né, para revisar uma vez, outra vez. Então perceber os detalhes ali, porque aquele texto já está tão em mim assim que é difícil eu perceber, né? Às vezes eles fazem uma alteração aqui, outra ali, querem a minha opinião. Então essa parte para mim é a mais difícil de fazer. Acho que isso é de cada autor, mas para mim a hora de escrever é fácil, a hora de revisar o texto é um pouquinho mais difícil, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo o livro pronto, quando a editora me manda o livro, né, com as ilustrações, já com a capa, é muito bonito. Eu sempre fico muito emocionada quando eu recebo o livro assim pronto, né, e fico muito, muito feliz pela oportunidade de estar levando as minhas palavras, de estar levando ensinamentos para as pessoas e sempre com a intenção, né, de que cada pessoa possa viver o seu melhor, possa viver com maior leveza. Essa é a intenção dos meus livros, é o propósito deles, é por isso que eu escrevo, né? Eu quero que cada um possa viver com maior leveza, e às vezes é só mudar a maneira de olhar para alguma situação, ou entender o porquê que eu reajo dessa maneira, por que isso me causa raiva, por que isso me traz ansiedade. A gente começa a se conhecer, a se entender, e aí a gente consegue ver as situações da vida que antes a gente chamava de problemas, a gente começa a chamar de situação da vida que surgiu com outros olhos, com maior clareza, né? E a gente passa por ela com maior leveza. Não quer dizer que as situações não vão aparecer, não quer dizer que eu nunca mais vou ficar triste ou que eu nunca mais vou sentir raiva. Não é isso, né? A vida nos traz os desafios, são diários, mas a gente olha para eles de maneira mais leve. E aí fica mais fácil. Eu gosto muito de ler os livros do Deepak Chopra, do Eckhart Tolle. Tenho todos do Eckhart Tolle e vários do Deepak Chopra. Não tenho todos porque ele já escreveu mais de 90 livros. Gosto também do Daniel J. Siegel e da Laura Markham. Eles falam muito bem sobre neurociência, né? Como funciona o desenvolvimento do cérebro. Então, para essa parte da infância, né, como você lida com a criança, o que você pode esperar de uma criança de 2, de 3, de 6 anos, até onde vai a adolescência, como que você lida com essas diferentes fases e como que o cérebro se desenvolve, né, como que são trabalhadas as emoções no meio disso tudo, qual é a importância da conexão, né, entre os pais e os filhos, como que isso se reflete, né, na harmonia da família. Então eu gosto de ler esses autores, e o Deepak Chopra e o Eckhart Tolle falam muito, né, sobre o autoconhecimento, e eles também têm meditações guiadas que são lindas, então eu sou super fã deles. Vocês me pedem aqui para falar algo para quem deseja publicar algum livro. Eu incentivo, se você tem alguma ideia na sua cabeça, que você coloque no papel, primeiro de tudo, né? Tira ela da sua cabeça, passa para o papel. E isso é um detalhe também, eu prefiro primeiro escrever no papel, é meio que um rascunho assim, e depois eu passo para o computador e daí lá sim eu vou organizando melhor as minhas ideias. Mas primeiro eu pego um papel e eu vou escrevendo as ideias que surgem. Então faça isso, coloque a sua ideia no papel, depois dê um tempo, olha para aquilo de novo, vê se precisa melhorar alguma coisa, acrescentar ou retirar alguma informação que está ali, organizar talvez de alguma maneira melhor. E aí quando você achar que está bom, e não precisa estar perfeito, mas quando você achar que está bom o teu material, envia ele para as editoras do Brasil. Existem várias. Quando eu terminei de escrever os meus 2 livros, que foi um atrás do outro, e eu quis publicar primeiro o livro infantil,
eu tive, né, eu falei, tá bom, agora eu tenho aqui 2 livros escritos, por onde que eu começo? O que que eu faço com esse material que está aqui pronto, querendo ir para o mundo, né? E aí eu fui em busca de editoras, fui conversar com autores de livros que eu conhecia aí do Brasil, né? Como tinha sido a experiência deles, quais eram as editoras que eles recomendavam. Eu precisava de alguém que ilustrasse também os livros. Então fui falar com uma ilustradora, ela também tinha publicado um livro, então fui em busca, né, dessas informações, mandei os livros para várias editoras e aí me identifiquei muito com a editora Inverso, que é de Curitiba, e eles tinham, né, os ilustradores deles que poderiam fazer as ilustrações dos livros e eu me senti muito acolhida por eles, eles leram todo o material. E o feedback deles foi maravilhoso, muito profissional. Então, uma parceria que está dando certo. Estou muito feliz em trabalhar com a editora Inverso. E agora, né, com isso eu estou conhecendo esse novo mundo e eu vejo quantos títulos existem disponíveis aí, né? A cada mês essa editora lança vários novos livros. Então, siga em frente. Né? Se é um sonho, realize o seu sonho, porque é possível sim, né? Mostre o material que você tem e se ele não está completo, assim como o meu que não tinha as ilustrações, as pessoas certas vão surgir, né? Para que no final dê tudo certo e o seu livro, a sua mensagem vá para o mundo, assim como eu envio a minha mensagem para o mundo através dos meus livros. Por enquanto, 2, né? Mas já vem mais por aí, né? Logo mais, quando puder, conta um pouquinho mais sobre isso, mas numa outra oportunidade. E também existe uma curiosidade, né? Agora que eu moro nos Estados Unidos, eu tô aqui há 3 meses, mas eu já morei, né? Anteriormente, então para mim a adaptação foi fácil, porque eu já conhecia mais ou menos, né, como as coisas funcionavam, só que na minha primeira experiência eu não tinha filhas. E agora eu tenho 2 filhas, então eu estou aprendendo esse mundo novo, né, da escola, como que é a educação nos Estados Unidos, como que os pais se relacionam com os professores com os alunos, o material que é usado, a metodologia de ensino. Então, é um novo desafio, posso dizer que é diário, sim, para mim, para as minhas meninas, para o meu marido. E eu percebo nisso como eu estou lidando de maneira leve com todos esses desafios que vêm e que não são poucos, né? A Chloe tem 6 anos, ela está sendo alfabetizada numa língua que ela não sabe falar. A Sofia já está no 5º ano, então os desafios são diários para elas. E para mim também, né? Então, como eu consigo lidar com leveza, né? Com clareza, com essas situações que surgem e às vezes eu penso, nossa, se eu não tivesse ido em busca da meditação, do autoconhecimento, eu estaria vivendo essas mesmas situações, mas de uma maneira muito diferente, né? Então, isso me incentiva a continuar praticando a meditação e a me conhecer sempre, cada vez mais, porque cada situação que surge na vida da gente é uma oportunidade da gente se conhecer, né? Então, fico muito feliz por ter entrado nesse caminho, né, da meditação, do autoconhecimento, por poder levar essa mensagem para muitas e muitas pessoas, através dos cursos, das meditações guiadas, que tem lá no canal do YouTube, são gratuitas. Também participo de Jornada de Expansão de Luz, tem os livros e outras novidades vindo por aí. Então, mesmo estando aqui, né, longe aí de Lagoa Vermelha, a minha mensagem chega para vocês e chega para brasileiros e pessoas que falam português no mundo todo. Eu já tive alunos nos meus cursos de vários países. Os meus livros também estão indo para vários países. Aqui nos Estados Unidos tem uma empresa que representa a editora Inverso e existe muito a procura de livros em português, porque existem muitos brasileiros morando aqui e é uma maneira
das famílias conseguirem manter, né, o português entre as crianças, porque naturalmente quando elas entram na escola, depois da primeira fase, né, que é para aprender a língua, o português vai diminuindo, né? É falado só em casa, às vezes em casa vai diminuindo muito também. Então, existe essa procura pelos livros escritos em português para que o português continue vivo, né? Nessas famílias de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e em outros países também. Então, eu fico muito feliz, né? Hoje, com a internet, a nossa mensagem vai para os 4 cantos do mundo e agora com os meus livros também. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Convido vocês a conferirem o meu canal Aline Endres no YouTube, o meu Instagram, que é Aline Endres Oficial. Também tenho a minha página Aline Endres no Facebook. Tenho o meu site alineendres.com.br. E lá no meu site tem um blog com vários textos, com 3 e-books gratuitos. Sim, eu esqueci de falar dos e-books. Tenho 3 e-books lá no meu site, que são gratuitos. Basta você preencher o formulário que é solicitado apenas o teu nome e o teu e-mail e você pode baixar esses e-books. Então, um bem diferente do outro, são linguagens diferentes. Então, eu te convido a conhecer todo esse conteúdo que eu compartilho com você através das redes sociais e dos meus livros. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, que a gente se encontre novamente em breve. Tchau!